juro muito alto no mundo todo, dívidas que não caem. Por que o juro no Brasil é o mais alto, é um dos mais altos do mundo, o juro real é um dos mais altos do mundo, e como é que a gente consegue criar condições para que os juros no Brasil caiam? Dado que existe uma dificuldade global de cortar custos. Esse é um tema que a gente poderia ficar 3 programas discutindo. Mas a gente tem que falar em 5 minutos. Mas, resumidamente, eu acho que o Brasil tem notícias boas para dar em vários frentes, mas a gente tem um tema fiscal que, de novo, não é só brasileiro, é um tema global. O Brasil hoje tem um déficit nominal, se a gente pegar os últimos 3 anos, que está girando em torno de 8,5%, contra um mundo emergente que está entre 5,5% e 6%. A gente hoje gasta muito pouco em investimento, 80 bilhões de investimento em cima de orçamento de 2,4 tri. Então, o Brasil tem, vamos dizer assim, um problema fiscal de uma dívida que está basicamente encomendada de crescer ao longo do tempo. Você não consegue ver uma convergência a curto prazo. E para a gente ter um juro menor, a gente precisa ter uma percepção de quem compra, né, a dívida, de que em algum momento a dívida vai convergir. Não é que precisa ter uma convergência imediata, mas precisa ter uma visibilidade melhor de que a gente tem um processo de convergência de dívida. Então, eu acho que se a gente não tiver um choque fiscal positivo, a gente vai ter muita dificuldade de conviver com juros muito mais baixos. E, de novo, o Brasil teve várias, vamos dizer assim, variáveis que foram melhores, principalmente na parte social, mas a gente precisa agora endereçar esse tema da estabilidade da dívida. E, de novo, não é um problema só do Brasil. Lembra que o Brasil tem um primário de 8,5%, mas grande parte do mundo está com um primário de entre 5,5% e 6%. Ou seja, é um problema global que não é só do Brasil. Mas a gente está um pouco pior do que a média. A gente está um pouco pior porque a nossa carga tributária é mais alta, é 34% do PIB contra 22% na América Latina. Então, a gente tem menos espaço de aumento da arrecadação. A gente tem uma curva de arrecadação que agora a gente começa a ter, provavelmente vai começar a ver um encolhimento da base tributária se a gente começar a cobrar muito mais imposto, porque você tem uma relação que ela começa a inverter, né? E a gente tem um problema que a gente tem muitos programas sociais que foram muito bem desenhados e que tiveram um objetivo assim, muito, vamos dizer assim, nobre e que de fato melhoraram os índices sociais, mas a gente precisa ter uma reorganização de gastos no Brasil.